Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente não vai falar de Biologia, a gente vai puxar um lado mais nerd aqui, mais geek aqui da história. E nós vamos falar um pouquinho sobre a construção do personagem Viúva Negra, né? Que tem um filme logo estreando aí. E pra falar sobre esse personagem, né, essa incrível heroína fodástica que a gente tem representando aí, Francisco Porfírio aqui, né, do meu lado. É nóis, Fred. Tamo aí, tamo junto. Eu adoro fazer vídeo fora dessa matéria. Pode falar. Eu gosto porque filosofia é chato, né? Vamos falar. Não. Aqui a gente solta um bate-papo mais nerd mesmo, né? Mais tranquilo. Mas sim, vamos falar sobre a Viúva Negra hoje. Francisco Porfírio, professor de filosofia. Não vamos falar sobre filosofia, não diretamente, porque a filosofia tá em tudo, né, não, Fred? Sim, senhor. Mas, Fred, antes de passar para o nosso bate-papo, não se esquece de se inscrever aí no canal se você não é inscrito. Já desce o dedo no like aí que esse vídeo vai estar topíssimo, beleza? Então bora falar sobre Viúva Negra. Vamos lá? Francisco, mas e aí? Tipo, a aparição dela lá no Homem de Ferro, lá que eles introduziram essa personagem, né? Que ficou bem marcado, colãzinho preto, cabelo bem vermelho ali, marcado na personagem, mas ela já teve uma origem muito mais antiga nos quadrinhos e também uma origem bem diferente, né? Sim. Ela surge como uma vilã. Aí, tá vendo só? Marvel não mostrou isso no cinema. O negócio é diferente. A origem dela nos quadrinhos, inclusive, com uma roupa diferente. Né? Agora você já sabe o que rolou em Budapeste, né? Já entendeu que o negócio em Budapeste já era outro esquema, né? Quem sacou a pegadinha aí vai ficar no top. Mas essa primeira aparição dela, então, como vilã, ela vem já como essa ideia da construção de uma super espiã soviética. Exatamente, né? Antes eu gostaria só de levantar algumas coisinhas sobre o filme, porque a gente vê que tem uma amarração, né, desse universo cinematográfico da Marvel. Eles conseguem, aliás, não só no cinematográfico, no universo dos quadrinhos também, eles gostam de fazer toda essa amarração da personagem, né? Tem toda aquela coisa ali de pegar duas histórias, assim, que aparentemente lá no início a gente julgava ser diferentes e coloca o link ali. E esse filme novo da Viúva Negra, né, direção da Kate Shortland, a expectativa nossa, aliás, vai ser lançado agora em julho, né, e assim, muitos lugares no mundo provavelmente estão como a gente aqui, não vão assistir no cinema, a estreia não vai acontecer no cinema por motivos óbvios, pandemia, então a gente vai depender do streaming, mas assim, tirando essa parte, as expectativas para o filme são boas, né, porque, em primeiro lugar, que eu gostaria de destacar aqui, Fred, o desempenho da personagem, como que ela cresceu na narrativa desde a primeira aparição, vou pegar no universo cinematográfico, né, lá no Homem de Ferro 2, e como que ela cresce dentro da história do Homem de Ferro e aparece nos Vingadores e ela acaba se tornando uma chave, uma peça essencial para os Vingadores, né? E destaco também a atuação da Scarlett Johansson, que é fantástica, né? Aquela mulher é fantástica, é uma atriz, assim, de primeira, né? Belíssima e cara, ela traz, assim, uma luz. Ela encarnou a personagem de um modo que não tem igual, né? E aí tem outros elementos que eu vou conversar contigo daqui a pouco, mas tem a questão de deixar claro, né, aquela aparição das diversas viúvas negras, porque Viúva Negra é um projeto. Isso que eu ia comentar com você agora, né? A gente conhece como uma personagem, porém é um grupo de super espiãs, né, que foram totalmente treinadas para aquilo, né? Espionagem, contra-espionagem, infiltração e, né, feitas para detonar o resto do mundo, né? Realmente. Virou uma espécie de entidade, né? A Viúva Negra se torna uma espécie de entidade. E isso tem a ver com a pergunta que você me fez lá no começo, assim, daquele início da personagem Viúva Negra, a primeira aparição dela em 1964, né? Criação ali direta do Stan Lee, como uma vilã dentro da história do Homem de Ferro, né, dos HQs do Homem de Ferro. Isso, nessa aparição, né, a Viúva Negra ela é mandada em uma missão para matar o Anton Vanko, né, que é o vilão lá do Homem de Ferro 2, que aparece lá, que é o chicote negro, né, que eles colocam no Homem de Ferro 2.
E aí ela vai nessa missão, mas ela é detida exatamente pelo Homem de Ferro. E aí, nessa primeira aparição, uma roupa totalmente nada a ver, do que a gente tá mais pra Feiticeira Escarlate do que... Depois a gente coloca a imagem aí no vídeo aí pra vocês verem como é que é. Então, basicamente, cara, ela é apresentada como uma vilã. Mas ela vai tendo essas aparições e ela vai encontrar o caminho, né, digamos assim, de heroína, mas lógico que ela sofre muito, né, porque sair da União Soviética não parece uma coisa tão fácil, né, ainda mais uma mega espiã igual ela. E na segunda aparição, em 1970, ela já aparece com o perfil que a gente conhece do Homem de Ferro 2, né, que é aquele colã preto, aqueles cabelos cacheados bem avermelhados, né, que é a marca registrada da personagem. Como você falou, é uma entidade, né, que acaba que elas são padronizadas, porque se uma falhar, eles mandam a outra no lugar, como se fosse realmente uma continuação da missão. Então, realmente tem essa marcação. E a partir de 1970, ela faz uma dupla com o Gavião Arqueiro, que inclusive também é um vilão, por isso que eu falei lá de Budapeste para vocês. Você precisa entender que eles começam nessa aparição de vilões e acabam, né, tendendo aqui para o lado de heróis, né? Mas, no caso, a Natasha, né, a Viúva Negra, que a gente acompanha no universo Marvel, ela acaba sofrendo uma lavagem cerebral e continua sendo vilã por mais tempo, até depois realmente vir para o lado dos Vingadores. E como você falou, ela não é só um elo dos Vingadores, cara, ela é um ponto crucial, porque é ela que faz a chave, né, a ponte, né, entre aquele grupo de heróis e esses governos mesmo, ela que faz a infiltração, né, então nos quadrinhos aparece muito ela trazendo informações de dentro de governos muito antes, né, de se tornar um problema para os Vingadores, digamos assim. E, Fred, sabe por que, assim, essa é a minha leitura, né? Por que ela surge como uma vilã e se torna uma heroína? No desenvolver da narrativa ali, primeiramente nos quadrinhos pelo Stan Lee, e aí, lógico, eles trazem isso para o universo cinematográfico. É porque, cara, a gente está falando de um contexto de Guerra Fria. 1964, primeira aparição, Guerra Fria, mundo polarizado, Estados Unidos representando aquele bloco capitalista, União Soviética representando o bloco socialista, os dois em choque. Então, assim, há uma utilização ideológica muito forte desses instrumentos, como o cinema, a literatura, a música, em ambos os polos, para estabelecer o seu domínio cultural. Então, quando a gente assiste a filmes ou lê os HQs do período, né, a gente vê aquela forte tendência de criação de heróis que representem, por exemplo, os Estados Unidos e o bloco capitalista, e a mesma coisa aconteceu lá na União Soviética, mas como a União Soviética não é o lado que venceu essa guerra, vamos dizer assim, esses heróis não chegaram tanto até a gente, assim. Mas assim, tem toda essa criação. Então, ela é uma vilã soviética, uma espiã soviética vilã, o que era, aliás, comum nessas narrativas, sejam histórias em quadrinhos, filmes, essas produções literárias, não literárias do período de Guerra Fria, em que você tinha um espião comunista ligado à KGB, ligado ao governo soviético, e você tinha um herói, né, falando, por exemplo, dos conflitos localizados. O Rambo, cara. O Rambo, ele é aquele soldado que vai lá pro Vietnã matar os comunistas e ele atira em todo mundo e todo mundo atira nele, ele mata um exército sozinho. Ele é blindado. Né? Ele é blindado, ele leva um tiro, ele tira a bala ali com a faca, tem uma cena, não sei se você lembra, abre uma bala, joga uma pólvora e cauteriza a ferida, né? Você tem o Chuck Norris na mesma pegada, você tem o Sylvester Stallone novamente, não como o Rambo, mas como o Rocky Balboa. Que luta contra outros, né? Seria uma luta, digamos assim, né? Vendida, né? O boxe, né? No comunicado. E tem uma cena, se eu não me engano, é em Rocky 2, cara, que ele vence um soviético lá que é o dobro do tamanho dele no ringue. Então você tem essa criação de narrativas assim e coloca o herói e o vilão. O vilão geralmente é o soviético, se a gente fala de uma narrativa produzida nos Estados Unidos, é o que aconteceu com a Viúva Negra. Na minha leitura, por que ela se tornou uma heroína? Porque o público gostou dela. Cara, tem muito disso nos quadrinhos. Assim, não é a primeira personagem, não é a última. O maior exemplo que a gente tem, né, que o Stan Lee já deu várias palestras falando bastante dele, é o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha foi um quadrinho feito para ocupar um espaço na revista que ia vazia e que ninguém botava fé. Uma semana depois ele ganhou a própria revista. Então, assim, é um negócio absurdo. Então, realmente, o público tem um poder muito grande ali. E além disso, cara, eu acho que, assim, quando eu faço uma leitura, né,
puxando já mais para uns quadrinhos mais recentes, onde você vê a equipe e você tem 2 personagens humanos, né, digamos assim, né, sem nenhum tipo de tecnologia ou superpoderes ou origem mística, você traz aquela ideia de que aquela equipe ainda tem humanidade. Você entende? E aí quando você coloca, igual é apresentado nos filmes e também nos quadrinhos, toda essa questão do que ela passa para se tornar aquela vilã ou aquela espiã, o que ela perde, isso dá um elo, sabe? Tipo assim, olha, a reconstrução é realmente a desconstrução de um herói e a reconstrução dele, mostrando tanto que esse passado é importante para aquilo continuar daquele jeito. Né? No Capitão América 2, né, que eles têm lá o momento que a SHIELD ela é descoberta, né, você mostra a SHIELD pro planeta todo, né, ela mesma fala, olha, eu não tenho preocupação, né, de mostrar o meu passado, o que eu fiz já tá feito, realmente agora o que eu posso controlar é o futuro. Então assim, eu acho que é uma construção legal. Sim. E quando a gente pega essa questão da construção dela dentro dos Vingadores, você vê essa migração, né, no Guerra Civil, no filme deixou bem claro, né, olha, ela sabe que tem que fazer aquilo, mas isso aqui é mais certo, né, tanto que ela trai lá o Homem de Ferro, né. E agora no filme solo dela a gente espera encontrar a origem, né? E eu acho que aí volta todo esse contexto, né, de super soldado novamente, né, essa questão de você tem, para quem não sabe, não vou dar spoiler, mas quem não sabe tem uma espécie de Capitão América, só que o soviético, né, Capitão Soviético, vamos lá, Capitão Soviético, olha o nome bacana, né, Stanley me contrata. Então assim, dá para fazer muita coisa bacana. E aí você começa a migrar, igual você falou, pega 2 histórias e choca elas e agora a galera se esbalda, né? E a Marvel faz isso muito bem, né? E essa questão do super soldado, cara, e você falou dessa questão da humanização, porque assim, é uma coisa que o Stan Lee, eu já assisti entrevistas dele falando isso, né? O sucesso dos personagens é que são personagens humanos. O Homem-Aranha... Isso, o Peter Parker, cara é despejado mais de uma vez, sabe? É o cara que sofre ali, que perdeu, que é órfão, pra começar, que é criado pelo tio, pela tia, né, que perde o tio ali por conta do crime. Se a gente for seguir os filmes, são 50 vezes mortos. Vai morrer assim lá longe, coitado. E ele, apesar dele desenvolver superpoderes, né, quando ele tem aquele acidente lá com a aranha radioativa, né, que na vida real isso não aconteceria, tá, gente? Na vida real ele estaria morto. Cuidado. Ele continua, apesar dos superpoderes, ele é aquela pessoa humana, que tem dilemas humanos, né, que é apaixonado pela Mary Jane e, tipo, a Mary Jane, ela se apaixona pelo Homem-Aranha, mas não pelo Peter Parker, né? Então, assim, tem toda essa humanização da história. No caso da Natasha Romanoff, né, essa viúva negra, a gente vai conhecer a história por trás dela, o que aconteceu com ela. Ela sofreu um treinamento e realmente, cara, se a gente for analisar assim, documentos históricos mostram um pouco. É lógico que as pessoas exageram, criam narrativas, pegava órfãs, criava essas órfãs para serem assassinas treinadas. É lógico que não dá para exagerar assim. Romantização. Mas assim, havia, claro, um treinamento dado pela CIA, pela KGB, né, por essas instituições. Onde é que ficava lá a KGB? Que eu te falei o nome errado ontem. O Gremlin? O Gremlin. O Gremlin é aquele filme lá dos anos 80, daqueles bichinhos que não pode molhar. Kremlin. Então, a KGB seria a CIA deles. É tipo a CIA deles, né? É uma organização de segurança, a gente pode chamar de segurança nacional soviética, né? Que no final das contas faz espionagem assim, é tão complicado isso porque os documentos históricos são escassos, os documentos que nós temos a respeito disso, principalmente dos Estados Unidos, vazamento de dados ali, é aquela coisa meio Wikileaks, Julian Assange ali. Entenda vazamento de dados como alguém roubou alguma carta, porque não tinha, né, não tinha internet. No caso desses mais antigos, sim, ou cartas, telegramas, né, mensagens. Não, um negócio, invadiu lá e pegou um dado, né, o cara tinha que entrar, né, aí que entra essa questão da viúva, né, que é uma coisa muito bem explorada em todos os filmes dela, né, a forma como ela se posiciona em determinadas situações, né, tem uma passagem onde ela tá fugindo junto com o Capitão América e ela consegue se disfarçar com milhares de agentes atrás deles
e para aquilo ali é normal. Então, esse tipo de infiltração, né, que a gente fala, realmente é um perfil ali muito específico da personagem, né, e que chama muita atenção. Sim. Que eu, pelo menos, né, todos os filmes eu ficava assim, velho, agora ela vai trair, agora, quer ver, agora ela vai dar uma de vilãzinha, né? Não é possível, ela é agente dupla ali, né? Agente dupla, Duplo, triplo, né? O episódio que ela fala com o Loki, né, o Loki preso lá naquela jaula lá, e ela convence o Loki a contar o plano, e tipo assim, você tá assistindo a cena, eu falei, peraí, o que eu perdi? A mulher já sacou tudo, e realmente é uma construção assim, né? E puxando um pouquinho mais pra ideia dessa questão aí do super soldado que a gente fala. Isso é uma coisa que a gente vê tanto nos Estados Unidos, tanto na União Soviética, né? E a gente viu na Alemanha, logicamente, com o eugenismo, né? Isso. Então, assim, é algo que eles viviam, né? Então, realmente, igual como você comentou, é uma construção da mídia sobre um determinado vilão, né? Digamos assim, de passagem. E realmente a gente tem essa construção, né? Porque não é um mero treinamento, né? Eu acho que eles deixam muito claro isso. Nesse treinamento, não são todos que sobrevivem. Então, quem sobrou já não é normal, digamos assim, já é um pouco melhor, né? E a gente bate de novo nessa tecla, né? Do soro, da recriação do soro, da recriação do projeto do super soldado nesse filme novo. É interessante você tocou nesse assunto, cara, porque, assim, na verdade, essa coisa do super soldado, da engenharia genética, do melhoramento genético, do melhoramento através de drogas, né? Tem relatos das experiências com drogas estimulantes pelos nazistas ali com soldados, com cocaína, né, com aquelas drogas, anfetaminas, né, para eles ficarem ligados ali, mais ágeis e tal. Isso, na verdade, parece ser uma criação dos projetos totalitários e que os Estados Unidos incorporam. Então você tem a União Soviética tentando desenvolver super soldados, você tem a Alemanha nazista tentando desenvolver super soldados, e na ponta do lado de cá do mundo você tem, né, aqui nas Américas você tem os Estados Unidos, que se envolve com a União Soviética e com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, no caso com a União Soviética especificamente, criando aqui também uma resposta à altura, né? Então cria-se essas especulações que, olha, eles estavam tentando de algum modo um programa de treinamento para super espiões, para super soldados, para super agentes, né, que conseguissem se infiltrar ali e que conseguissem garantir o que eles chamariam de soberania nacional ou de segurança nacional. No final das contas, na minha leitura, no fim das contas é desculpa para invadir outro país e para ter uma legitimidade ali para isso. Mas assim, a personagem Natasha Romanoff, ela nasce disso, né? Ela nasce desse projeto, o projeto que a gente falou, Viúva Negra. Esse projeto é um desses projetos de criação de superagentes. Aí tem a parte, né, da história mirabolante que a Marvel tem que colocar para dar uma fantasia do negócio, órfãos que são criadas para aquilo, mas a parte real. Uma coisa que eu pesquisei bastante depois também, a gente já conhece de ler os quadrinhos, de acompanhar a história, mas essa questão de você realmente limitar a vida daquela pessoa à missão, né? Acho que no filme deixa muito claro isso, né? Que ela sofre um procedimento onde ela não pode mais engravidar, não pode mais ter filhos, e isso mostra aquela questão do comprometimento com a missão e transforma realmente você como uma ferramenta. Então, acho que o projeto Viúva Negra é mais uma construção de uma ferramenta, né? Então, realmente morreu uma, manda a outra que o serviço vai funcionar, entende? Então, você tem essa desmistificação da importância daquele soldado. Não, agora não. Somos todos Viúva Negra, né? E todos naquela missão doida. E aí, no caso da Romanoff, né, você tem a saída dela. E aí, eu acho que agora que a gente tem um impacto, né? Que a gente tem o cruzamento do que ela é hoje, né, no filme atual, né, o que ela é hoje, com, né, o seu passado e o que ela deixou para trás, né, e isso a gente sabe muito bem que traz, né, reflexos para o dia a dia na história lá né, toda que a Marvel gera, né, acho que é a quinta geração, quarta geração aí do universo cinematográfico da Marvel. Vou contar uma coisa aqui que não é spoiler não, porque tá no trailer, então vocês não me batam aqui não, tá? Eu prometi que não ia ter spoiler, não. O trailer tá lá, a Natasha Romanoff e a Yelena Bolova, né, que é a Viúva Negra que vai entrar no lugar, elas vão se encontrar, né, e assim, a gente percebe, inclusive, o modo
de agir ali, idêntico das duas. As duas têm reações semelhantes. O perfil de corpo, o perfil de ação é idêntico. Idêntico, né? É resultado do treinamento. Acho que a cena ali emblemática do trailer, ela imitando a pose de queda, né? Como é que você faz aquela pose depois que você tá lutando, né? E é idêntico realmente, né? Então assim, você vê que é um perfil selecionado, é algo assim, realmente, você vai esperar encontrar uma Viúva Negra idêntica. Tem elementos, inclusive, para explicar isso dentro de umas teorias psicológicas do século XX, né? O comportamentalismo ali, o behaviorismo, né? A questão de comportamento humano mesmo, de análise. E treinamento induzido por reflexo condicionado, assim. Então tem algumas pesquisas do século XX mesmo, dos behavioristas, né? Se eu não me engano, é Skinner, o Burrus Frederick Skinner, lá, o psicólogo que estava por trás de alguns de algumas dessas visões. Se eu não me engano é Skinner mesmo, e tem o Pavlov também, que estão trabalhando com essa coisa do comportamento modulado ali, do reflexo, né, e tipo assim, como se o cérebro e o ser humano fosse altamente mecânico, então você... É a noção de adestramento, né, de formação, de adestrar as pessoas a partir de certos comandos ali, certos controles. E isso foi muito utilizado por esses treinamentos de soldados e de agentes espiões, né? Você tem um treinamento de adestramento ali, utilizando esses métodos, assim, utilizando o que se tinha disponível da psicologia da época, por exemplo, né, de noções de psiquiatria, até mesmo da educação física para a modulação do corpo, né, para você conseguir chegar pelo menos próximo dessa perfeição que eles queriam para os chamados super soldados, super agentes e tal. Bacana. Pra gente já ir caminhando mais pro finalzinho aqui, infelizmente não dá pra fazer 1h30 de vídeo aqui, né? Mas você acha que essa construção agora, talvez a nova Viúva Negra com uma roupa branca, seria realmente o contraponto da personagem ou é só uma forma de, sei lá, chamar a atenção? Porque saiu vários tasers, né? Várias imagenzinhas dela, a outra, né? A Viúva Negra, só que com um traje mais diferente, a Bolova com um traje mais claro, né? O que você acha? Seria realmente um contraponto ali do que a gente espera dessa próxima fase da Viúva Negra? Fred, sabe, eu penso que sim, no sentido mais de criação de identidade mesmo do que... Vai ser mais do cinema mesmo para tentar... Assim, eu acredito que haja um contraponto, mas assim, o contraponto é em relação a Natasha. Ah, entendi. Não em relação à Viúva Negra. Por quê? Porque eles precisam criar uma nova identidade para uma outra Viúva Negra que não é mais a Natasha. Porque no final das contas, o que esse filme mostra? Esse filme mostra que elas são uma entidade, né, a Viúva Negra, mas que elas têm sua individualidade, sua história, como chegou até lá. Então, a Natasha Romanoff, ela é a Viúva Negra, mas ela é a Natasha Romanoff porque, cara, ela tem toda uma história por trás e aparece flashes daquilo. Ela é a viúva que a gente conhece, agora a gente vai conhecer outro modo de ação. Agora a gente vai conhecer, continua vendo a Viúva Negra, mas uma Viúva Negra que também tem suas particularidades, que também tem seus anseios, sua história por trás, que é a Helena. Então, eu acredito que criar uma identidade visual diferente, né, traz um pouco dessa chave pra gente aprender a individualizar as duas, né? Tomara que ela chegue igual aqueles russos que a gente vê naquele filme antigo, assim, descendo a porrada em todo mundo e fazendo perguntas depois, né? Apagando primeiro e pergunta depois, né? A Viúva Negra é isso, né? Provavelmente é o que vai acontecer. Apesar dela ter, assim, um traço, né, distintivo da Viúva Negra, é muita estratégia e inteligência, né? Então ela desce a porrada na hora que é pertinente. Ela fica guardando ali, a hora que ela pode, ela desce a porrada e pergunta depois. Pessoal, então assim, realmente é uma personagem muito complexa, né? Ela tem uma aparição nos quadrinhos, como a gente comentou, começa como uma vilã, mas o universo cinematográfico, eu acho que o que a maioria conhece, tem essa construção já de uma heroína com um passado sombrio, mas que é como se a gente vai equilibrando, né? Fez muito mal, agora vai fazer muito bem e agora tá passando o bastão, né? Tá passando os ferrões, né, de viúva para a próxima personagem. E eu acho que é realmente o momento de você abrir
para realmente falar assim, ó, ela já fez a contribuição dela, agora a gente vai para outro esquema, então a gente precisa de uma outra viúva, talvez com uma pegada diferente. Então, acho que vale muito a pena. Então, assistam o filme e começa a analisar esse tipo de coisa aí, porque você viu, né? O que tem de filosofia por trás de uma personagem dessa, que pode te ajudar a interpretar muito mais o universo Marvel, é gigantesco. E também vou deixar minha contribuição aqui, que eu acho que, gente, vale a pena demais vocês procurarem os quadrinhos da Viúva Negra, tanto os antigos quanto os recentes. É uma personagem muito bacana e, como o Francisco falou, né, é estrategista o tempo todo, né, e é muito bacana de acompanhar mesmo. Então, continuem aí, eu acho que vale muito a pena. Galera, compartilha esse material aqui que tá massa. Por favor, tá massa, me ajuda, né, gente? Compartilha, segue a gente nas redes sociais lá. Quais são? A gente tem no Instagram, Facebook, também temos o nosso podcast, né, em todas as plataformas de streaming e temos Twitter também. E também temos o Twitter, verdade. E nosso site, né, que eu tenho certeza que você faz muita pesquisa escolar lá e também outras pesquisas sobre atualidades. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Eu gostei particularmente de fazer aqui, também de preparar ele, então é sempre muito bacana. Valeu demais, Francisco. Obrigadão. Fred, até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. E é isso aí. Playlist, hashtag playlist super-heróis. Brasil Escola Super-Heróis. Valeu, gente. Tchau, tchau. Gente, valeu. Fui.